Fala, torcedor vascaíno. Cara, eu acho que a gente se iludiu um pouquinho com aquele Vasco que jogou contra o Fortaleza, venceu em 3-0 e tudo mais. Eu acho que o jogo contra o Operário na terça-feira colocou um pouco a gente na realidade e o jogo de ontem mais que a realidade, né? E a pergunta que fica é, será que o dinizismo já deu? A galera tá meio irritada com o Diniz, colocou Matheus Carvalho como titular, fez algumas substituições ali erradas, na minha opinião. Enfim, o dinizismo ali deu uma desanimada na galera, né? O time segundo tempo recuou, jogou totalmente para trás, o jogo tava 1-1 e o Vasco se acovardou. Essa é a palavra, né? O time jogou todo para trás, não quis jogar no segundo tempo absolutamente nada. E aí, consequentemente, tomou o gol do Guga, né? Que acertou um golaço, inclusive. Acho que ele nunca vai acertar mais um chute daquele na vida dele. Mas enfim, gente, quem tá sendo pressionado pelo torcedor vascaíno mais uma vez é o amigo do presidente, né? Que tem um emprego ali fixo. Felipe, né? Até porque o Vasco não tem diretor. O Vasco até agora não contratou diretor, completou inclusive hoje 14 dias sem diretor no comando, tá? Então, cara, caso acabe esse transfer ban, saia ali e o Vasco possa contratar na janela ali de julho e tudo mais, o Vasco não tem diretor para contratar. Para você ver como que tá a bagunça que é o Vasco da Gama. E aí, cara, quem vai ajudar nas contratações? O Pedrinho, principalmente o Felipe, até porque o Felipe ajudava nas contratações do Vasco, com o Marcelo Santana até mesmo, né? E aí a gente viu aí como que tá, né? No jogo de ontem, se eu não me engano, foi dois jogadores que foram contratados nessa janela de agora que eram titulares no jogo, né? Que era o Nuno Moreira e propriamente o Tietê. De resto, é o mesmo time que foi contratado há muito tempo atrás. Cara, que loucura, né? Que loucura virou o time do Vasco. Bom, pessoal, se você não me conhece, meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno. Aqui você fica por dentro de todas as últimas notícias e novidades sobre o Vasco da Gama. Vou pedir para você clicar no botão do like, galera. Vamos tentar chegar pelo menos aí a 40 likes nesse vídeo. Ajuda pra caramba no nosso conteúdo. E também se inscreve no canal que é importante. Clica no botão de se inscrever aí também que ajuda pra caramba. Gente, perdemos ontem, né? A gente tem que aceitar, a realidade é essa. Né? O Vasco, ele caiu num buraco, ele tá num buraco que, cara, é um buraco tão profundo que a gente não vê realmente uma luz no fim do túnel, né? É briga dentro da diretoria, briga entre ali o segurança do Vasco da Gama batendo no torcedor. Uma loucura total, né? E aí o Diniz chegou no Vasco, a torcida, querendo ou não, criou uma expectativa no Diniz, até porque jogou muita bola contra o Fortaleza no sábado. Contra o Operário, a gente meio que entrou na realidade e ontem, mais que a realidade, na minha opinião, né? Complicado, gente, é complicado. Ontem era um clássico, foi o que eu falei pra vocês. Quem tivesse mais atitude e mais querência, eu acho que é a palavra, né? Quem quisesse mais a vitória no jogo de ontem, levava. Até porque a gente não viu grande diferença. O time do Fluminense pro time do Vasco não tem grande diferença. A diferença é que um time quis jogar no segundo tempo e o outro não. Né? O Vasco no segundo tempo ele se recuou, ele se acovardou, na minha opinião. Então, cara, o Vasco ele esqueceu de jogar o segundo tempo e aí o questionamento que fica é, né? A parte física dos jogadores do Vasco é desesperadora, né? O Guerreiros da Colina colocou, assustadora a parte física do Vasco. Mais uma partida que a falta de perna compromete o time. Segundo tempo péssimo. Diniz vai precisar rodar mais o elenco, em especial o meio-campo, né? É nítido que esse grupo não aguenta 3 competições. O Vasco está no Brasileirão, Sul-Americana e Copa do Brasil. E tá mais que na nossa cara aí que a gente não aguenta. A gente não tem elenco para disputar as 3 competições ao mesmo tempo. A gente vai ter que abrir mão, cara, de alguma competição. Deixa nos comentários aí quem você abriria mão de qual competição. Qual é? Copa do Brasil? Brasileirão? Não tem como, né? Ou Sul-Americana? A dúvida fica a Copa do Brasil ou Sul-Americana? E aí? Porque a gente já viu já que a gente não tem elenco para disputar as 3 competições. Não mesmo, tá? E, gente, a parte física do Vasco é assustadora, né? Segundo tempo do Vasco, pra vocês terem noção, tá? Pra vocês terem noção como que a parte física do Vasco é tão preocupante. O Vasco jogou no sábado passado em São Januário, no Rio de Janeiro, contra o Fortaleza.
O Fluminense viajou e jogou contra o Juventude lá na casa do Juventude no domingo passado. Na terça-feira, o Vasco jogou contra o Operário, né? E a gente ganhou nos pênaltis no Rio de Janeiro também. O Fluminense ele viajou para Brasília para jogar contra o Aparecidense na quarta-feira. Então o Vasco ele teve quarta, quinta e sexta, 3 dias para treinar e para se preparar para o jogo de ontem. O Fluminense teve 4 dias. Não, teve. O Fluminense teve quinta, sexta, 2 dias. 2 dias. E a gente viu no segundo tempo, cara, um Fluminense muito, mas muito superior fisicamente, querendo propor jogo, criando jogadas. O Fluminense mereceu a vitória, né? Infelizmente, a gente tem que falar a realidade. O Fluminense mereceu a vitória. O primeiro tempo do Vasco, o Vasco entrou meio desligado, os 15 minutos iniciais. Depois deu uma ligada e com essa ligada conseguiu fazer o gol com o João Vitor, né? Logo depois teve logo um chute ali do Ryan. Cara, se tivesse entrado propriamente, estaria 2-0 e, vamos dizer, o Fluminense não iria ganhar o jogo, né? Pode ter até mesmo empatar, mas ganhar acho muito difícil. E aí, cara, pô, ia ficar muito bom, né? Aquele chute do Ryan entrasse, mas não entrou, infelizmente, né? Então, cara, é uma situação complicada do Vasco, né? E a pergunta que fica é, né? Sem o Coutinho, sem o Payet, e não tem ninguém para fazer a função, né? Desses jogadores. O único jogador que eu vejo aqui que pode fazer essa função é esse jogador que tá na tela. Benjamin Garré. Mas o Diniz, na coletiva, ele fala que ele não conhece o jogador. Cara, para você conhecer, Diniz, logicamente você vê os treinos e você também tem que ver dentro de campo, né? Agora, a diretoria do Vasco também, pelo amor de Deus, né, gente? Gastamos 15 milhões de reais no Benjamin Garré, que não entra em nenhuma partida. Desde que o Fernando Diniz chegou no Vasco, se eu não me engano, o Benjamin Garré não entrou em nenhuma partida com o Diniz. E aí, cara, complicado, né, gente? Complicado pra caramba, pô. Complicado pra caramba. O Vasco pegou o dinheiro e jogou fora, jogou no lixo. Porque você contrata um jogador e esse jogador não entra em campo, não joga. Cara, inacreditável. Além desse jogador aí, né, do Benjamin Garré, tem um mongoloide, né? O mongoloide que eu digo é o Lloyd, tá, gente? Que, cara, não tem nem comentários, acho que não tem nem palavras pra comentar sobre Lloyd Augusto, né? Que nem entrou também na partida de ontem. Enfim, cara, as mudanças do Fernando Diniz pra mim não fizeram efeito algum. Né? Ele colocou o Esforço ali, que, pelo amor de Deus, cara, Esforço é um jogador ali que não dá, não dá, né? E tem um cara que tá sendo bastante cobrado pelo torcedor vascaíno, já tava sendo muito antes, né? Como tava sendo treinador interino. O Vasco conseguiu demitir o Marcelo Santana, que era o diretor de futebol do Vasco. E, cara, não demitiu o Felipe Loureiro. Por que não demitiu o Felipe Loureiro, né? Porque ele ajudava, querendo ou não, nas contratações do Vasco. Por que não demitiu o Felipe? Me explica, Pedrinho. É porque ele é seu amigo? Eu acho que é isso, né, cara? Aqui, ó, abram os olhos logo. Vão entregar novamente a chave do departamento de futebol para o incompetente do Felipe Loureiro. Contratar errado a janela de meio de ano. A janela de meio do ano, gente, ela serve para corrigir os erros, né? Ah, gente, o Vasco não tem lateral esquerdo. Janela no meio do ano, vai lá e contrata um lateral esquerdo. Tô dando exemplo, tá? Por exemplo, o Vasco. O Vasco precisa de zagueiro. O Vasco precisa de atacante, de ponta, direita, principalmente. Aí, você pega nessa janela do meio do ano, você contrata ali o ponta direita e propriamente o zagueiro. É a janela de correção, né? O que você errou no início do ano, você vai acertar agora. Ou tentar acertar, corrigir. Enfim, agora com o Felipe, né? Não tem como, gente. Não tem como, né? A diretoria do Pedrinho, eu elogiei em certas partes, tiraram a 777, etc. Agora eu critico muito e vou continuar criticando até melhorar a incompetência, tá? A incompetência do Vasco da Gama em relação a contratações, a reforços.
Cara, o Vasco teve a janela no meio do ano passado, gastou 8 milhões de reais com o Jean David, 1,5 milhões de euros no Maxime Domingues, em outros jogadores, Felipe Coutinho, Souza, Alex Teixeira. Ninguém serviu, né? Só o Coutinho. E olha lá também, tem que repensar muito em relação ao Coutinho também, se pode renovar ou não com o Vasco. Que a situação não tá legal não, Coutinho. Não tá legal mesmo, tá? Então, gente, é isso, tá? O Vasco ali, alerta ligado, não quer dizer que é início de campeonato que a gente tem que jogar fora ponto, não. Então, na 10ª rodada, o Vasco ele termina a, a madrugada, né, de sábado para domingo, nessa manhã aqui de domingo, se inicia em 13º colocado, com 10 pontos, né? Mas lógico, tá aqui, ó, todo mundo aqui embaixo, debaixo do Vasco, joga ainda. Então, Fortaleza venceu do Cruzeiro, Fortaleza passa o Vasco. O Inter venceu o Sport, passa o Vasco. O Vitória venceu o Inter, passa o Vasco. O Grêmio venceu o Bahia, passa o Vasco. Então, cara, a gente tá numa situação crítica. E o alerta tem que ser ligado, sem dúvida nenhuma, tá? Aqui tem um mapinha aqui da Flash Score que eu separei pra vocês, das notas dos jogadores e tudo mais. Então, a gente vê o time do Vasco ali 6.2 no Léo Jardim, 6.2 no Luiz Gustavo, 7.9 no João Vitor. O João Vitor teve a maior nota, né? Até porque fez o gol. Cara, só discordo bastante essa nota aqui do Nuno Moreira e também do Luiz Gustavo. E também do Tietê. Pra mim o Tietê fez um bom jogo. Bom jogo, né? Luiz Gustavo a mesma coisa. Já o Nuno aqui, 7 não é merecido não, na minha opinião, tá? Não jogou nada no dia de ontem. Nada. Gente, espero que melhore, né, cara? Espero que melhore essa situação do Vasco. A situação tá muito complicada, não tá fácil, tá? Não tá fácil, mas vamos pra cima, né? A gente aí tem que... O Vasco é pra quem acredita, né? Aquela palavra, acho que ela nunca fez tanto efeito como agora. O Vasco é pra quem acredita. Se a gente, torcedor vascaíno, que é a fonte do Vasco, se o Vasco tá aí onde ele tá contra o torcedor, e o torcedor completamente abandonar o clube, cara, o Vasco vai simplesmente fechar as portas e já era, acabou o nosso clube. Então, torcedor, coloca isso na sua cabeça. Não cancela sócio não, sei que é duro. Claro, se não tiver dinheiro, beleza. Né? Mas acredita, cara. Acredita que a gente pode ter dias melhores, anos melhores, conquistas aí em breve. Tomara, se Deus quiser, eu vou torcer muito, muito, muito mesmo. Eu não vou vir aqui iludir vocês, o Vasco pode ser campeão da Copa do Brasil. Quem dera, entendeu? Mas é isso, gente. Daqui a pouco a gente tá ao vivo com vocês aí. Eu vou programar live também pra vocês, né? Quando a gente entrar ao vivo, vocês vão ver aí que vai receber a notificação, beleza? Se inscreve no canal, clica no botão de hypar esse vídeo também, que é super importante, né? Você hypar o nosso conteúdo. Tamo junto. É isso, um abraço a todos, fiquem todos com Deus. E que a gente tente pelo menos ter um bom domingo, né? Acho que bom vai ser muito difícil, até porque o nosso Vasco perdeu. Enfim, gente, é isso, cara. Tô chateado, fui pro jogo, tô rouco, perdão pela minha voz até mesmo. Tô até mascando um chiclete aqui, né? Mas é isso. Tamo junto, gente. Tô cansado e... é triste, mano. É triste ver o Vasco da Gama nessa situação precária. É ridículo.